Bom, boa noite, pessoal. Boa noite aí, quase Natal, né? Boa noite, Fernando. Mas com esse cenário aí que a gente tá, esse Natal vai ter que ser, esse final de ano, corre lá, né? Vai pra ceia e volta. Vai, vai ser puxado. Deixa eu desativar o som aqui. Deixa eu desativar o som de vocês. Bom, então, qual é a ideia, né? Hoje aqui. A ideia é a gente conversar sobre esse cenário que a gente tem aí. A gente tem vários perfis. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre os editais que não deu tempo, né? A gente já tinha falado sobre Cepa São Paulo, sobre Goiás, né? Mas Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Pará saíram todos desde o nosso último encontro, então por isso a gente não falou deles ainda, né? Então, nós vamos depois falar um pouquinho de cada um, certo? Com relação a quem vai fazer os planejamentos, como é que funciona sempre, né? A quem vai fazer o pós-edital, né? Quando o edital é publicado, a gente precisa montar o planejamento pós-edital de acordo com o que veio do edital, né? E de acordo com a estrutura que o estratégia organizou esse conteúdo nas aulas. Então, a gente sempre espera o estratégia liberar o pacote pós-edital para que aí a gente possa montar a estrutura orientada pelas aulas do estratégia, que é o material que a gente utiliza. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa guardar. Hoje, Pará não foi liberado ainda o pacote pós-edital, tá? Depois que a estratégia libera o pacote pós-digital, eu disparo aquela mensagem para vocês, beleza, edital, tá ok? Se você vai fazer o pós-edital, eu preciso que você me responda essa mensagem aqui com as suas informações para cada uma das matérias, né? E aí eu coloco ali o link do pacote pós-edital. Então, por exemplo, você está estudando pelo regular fiscal, direito tributário, e tem 21 aulas. E aí veio o pacote regular, o pacote pós-edital da Cefaz LD, que é o que você vai fazer, tem 23 aulas. Você tem que ver ali, do pacote, você vai me passar a partir do pacote pós-edital. Você vai dizer, professora, no pacote pós-edital, eu não estudei a aula 18, a 21 e a 23, que eram 23 aulas do pós-edital. Certo? Não é para você dizer o que que você estudou no regular fiscal, é para você olhar o pós-edital e ver, bom, disso que veio aqui, o que que eu não estudei aí? E aí você vai me informar. Direito. A maioria das matérias bate muito. Por que que bate muito, né? Porque nenhum curso, pessoal, é gravado para o pós-edital, a não ser aqueles cursos de reta final, de revisão. Os cursos são exatamente os mesmos que você faz no pacote pré-edital, que você vai fazer no pós. Legislação, claro, né? Às vezes não veio a lei, veio só o regulamento, veio uma lei a mais que não estava esperando. Enfim, a legislação é a que mais sofre ajuste ali. Agora, o direito tributário, né? Essas matérias não mudam. Pode ter uma lei específica que não estava no pré-edital, né? Não estava no pacote regular fiscal, não estava a lei ali sei lá, do sigilo fiscal, né? Aí, e agora veio. Então, você não tinha estudado, mas as aulas elas já existiam, são pouquíssimas aulas que são gravadas no pós-digital. Aí, em função disso, eu já dou uma primeira orientação. Se você hoje está matriculado no pacote pré-edital, não saia dele, né? É sempre interessante a gente permanecer no pré-edital e no regular fiscal. Por quê? Porque por uma política do estratégia, imagino que seja essa política seja porque entram muitos alunos novos, né, quando é publicado o edital, eles vão liberando as aulas aos poucos. Então você já estava, para você só falta as últimas 3 aulas de direito tributário, digamos, né? E aí você saiu do pacote pré-edital e foi para o pacote pós-edital. E aí lá no pacote pós-edital só tem as 2 primeiras aulas liberadas e um cronograma enorme de liberação das demais, né? Então não saia do pré-edital. Depois que o pós-edital é lançado, você não consegue voltar para o pré-edital, né? E para quem está no pré-edital, o pós-edital é liberado automaticamente ao lado ali, né? Até vou mostrar para vocês que às vezes esses dias tive uma aluna que não achou, né? Ela veio me perguntar, nossa, e o pós-edital, enfim, alguma coisa assim, né? Vou mostrar para vocês aqui, vou compartilhar, para que vocês possam ver. Se você tem o pré-edital, você nem precisa se matricular no pós-edital, porque ele é liberado automaticamente, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se você estava no pré-edital da Cefa São Paulo, da Cefa Rio Grande do Norte, como eu estava no pré-edital, estava matriculado no pré-edital da Rio Grande do Norte. Então, quando saiu o pós, eles liberaram automaticamente para mim. Então, quem está no pré-edital não precisa fazer nada, o pacote pós-edital vai ser liberado e você tem essa vantagem de continuar ali
com as matérias. Se você for olhar aqui, legislação tributária, né? Claro que foi atualizado o curso de legislação tributária, até porque o legislação tributária aqui estava um pouquinho desatualizado, né? Mas aqui ele está todo liberado. Claro que ele está desatualizado, tinha até umas mudancinhas da lei aqui que não estavam constando, porque eu passei por esse curso. E se você for olhar o pacote pós-digital, deve ter só um calendário ali de legislação tributária, né? Cadê a legislação? Parte um, parte 2, aqui é parte um. Finalmente botaram a parte um com o conteúdo certo. Tá aqui, né? Só tem a Lei Candir e a lei e o IPVA, certo? Então você pode ir jogando com o curso para, mas eu não estava no pré e agora eu não consigo mais. Regular fiscal, né? O regular fiscal você vai ter ali, você vê aqui no pós-edital, deixa eu ver aqui no pós-edital sei lá, vamos ver aqui direito civil, né? Digamos que você já está, direito civil está todo liberado. Mas enfim, digamos que você vai olhar a aula pelo assunto, né? É a aula de responsabilidade tributária e não está liberado no pós, esse eu não fiz ainda. Aí você vai para o pré e vai para o pré ou para o regular fiscal e vai fazer aquela aula daquele assunto ali, não vai ficar travado, né? Porque a aula é a mesma, né, pessoal? Como eu disse antes, não é gravado nenhuma aula nova, a não ser as aulas de reta final, certo? Então essas orientações aqui, por quê? Porque a gente terminando o encontro aqui hoje, eu vou disparar esse e-mail para vocês responder esse e-mail, essa mensagem no WhatsApp, né? Solicitando as informações. Então, vocês vão fazer isso. Vocês vão pegar aquele link que eu vou mandar ali, né? Que é do pacote lá do Estratégia. Você vai olhar cada uma das matérias e ver o que que você já estudou e não, né? Porque essa é a personalização do planejamento para que você pegue o planejamento pós-digital levando em conta aquilo que você já estudou. E eu acho interessante isso ser após esse nosso encontro aqui, porque não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes, né, que o aluno pede, sai do edital, o aluno pede para mudar para o concurso tal, aí a gente vem, conversa aqui, esclarece alguns pontos ali que, né, que é natural que o aluno que não esteja começando se empolgue, não perceba, e eles, não, vou voltar para o regular escala, não, continuar focado no concurso tal, que eu vou conseguir chegar mais preparado, certo? Então é sempre interessante até que vocês enviem esse pedido depois da nossa reunião. Claro, quando o edital sai na quinta, nossa reunião na última quarta, já tem o pacote? Eu libero, né? Mas hoje vai ser interessante por isso, até porque a gente está num cenário aí que eu sei que muitos de vocês estão, inclusive, com dúvidas, né, sobre o que fazer. A gente tem 5 editais aí, 5 provas em menos de 90 dias, inclusive uma que elimina a outra, né? Mato Grosso e Rio Grande do Norte não vão poder disputar as duas, porque as duas têm prova no dia 22, né? 22 de março. E Mato Grosso e Rio Grande do Norte tem só uma semana de intervalo entre as provas, enfim, né? Então a gente tem algumas situações aí, e aí dá uma certa angústia, né? Mas eu foco em qual? Enfim, será que eu consigo fazer tais e tais? A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui hoje também, certo? Eu vou dar uma passada rápida ali pelos editais que saíram agora, né? Algumas informações rápidas desses três que saíram aí nessa semana. Vou até usar o resumo da estratégia aqui para a gente. Só para, né, como a gente não fez um encontro específico desse concurso, não deu tempo, a gente dá uma passada rápida para nivelar a informação ali, né? Goiás e São Paulo a gente já havia feito. E aí depois a gente vai ali fazer um comparativo entre esses editais, olhar essa questão de simulação, enfim, falar sobre o planejamento pós-edital e ponderar também com vocês aqui o que vocês devem levar em consideração para decidir, não vou entrar neste pós-edital, vou entrar naquele, né? Qual que eu acho que faz mais sentido para quem não tem a base, né? Então a gente vou dar essa visão geral aqui, claro. A partir disso vocês vão ter dúvidas, já vão mandar as dúvidas aqui, a gente vai conversando, para que quando a gente saia daqui e depois que vocês receberem meu e-mail de pedido de informação, vocês mandem as informações para aí a gente trabalhar nos próximos dias aí no planejamento de cada um de vocês, certo? Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Eu só até para organizar, esclarecer, eu vou passar primeiro uma informação geral sobre esses concursos, depois vou falar um pouquinho sobre uma planilha aqui de comparação, né, dos editais, um pouco dessa questão do prazo, do tempo e tal. E aí eu vou ver as perguntas, só para não ficar muito quebrado, né? Senão eu fico ali respondendo as perguntas e daqui a pouco era algo que eu já ia falar. Então, por isso, primeiro eu vou passar o básico que eu acho que eu preciso passar, independente das perguntas que tenho. E aí depois, sim, a gente vai para
Vai conversar, né? Vamos ver aí o que que vocês têm Não sei onde é que eu tô clicando, que eu tô levantando a mão toda hora, mas ok. Você já tá falando, né? Bom, vamos lá então. Tem duas pessoas aqui esperando. Agora, tá. Então vamos lá. Os concursos que a gente não tinha comentado ainda, né? Rio Grande do Norte, a gente não teve nenhuma surpresa aqui. Por quê? Porque a gente já tinha um termo de referência ali falando das matérias, né? O que mudou aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, foi a questão de. Era 40%, né? A nota de para não ser eliminado, de cada disciplina, e eles tiraram isso e trocaram por não zerar, né? Então, 50 vagas, 35 amplas, 5 PCD, 10 negros, né? E replica isso para cadastro de reserva também. Um concurso que, obviamente, se tem a expectativa de que use esse cadastro de reserva de 50 vagas todo e se o edital deixar margem, tem boas chances que use mais, inclusive, né? Porque é muitos anos sem concurso, né, pessoal? Bom, vamos lá então. Então, P1, P2 e P3, aquela estrutura que a gente já havia conversado há um tempo atrás, né? O que mudou foi basicamente aqui. Mudou o número de questões ali, a mesma coisa ali que a gente já tinha visto, né? No termo de referência. 30 questões de legislação, né? A gente considerando parte junto com legislação, enfim, é uma matéria de maior peso. Depois, na sequência, vem a contabilidade, quando você soma ali, né? A contabilidade geral mais a avançada em custos, aí você tem 30 questões também, 25 de TI, né? A gente já tem isso que já está na planilha aqui da Cefaz do Norte, né? Então, ele tem a parte aqui, junto com contabilidade geral e custos, matérias de maior peso, depois a auditoria, TI. Então, exatamente aquilo que a gente já tinha olhado, né? O que mudou aqui no Rio Grande do Norte, basicamente, que a gente já tinha conversado quando a gente teve a informação daquele termo de referência, né? Foi a questão. Eu estou gravando, né, pessoal? Só para pausar aqui para confirmar que eu estou gravando. Tô, tá, beleza. Então, a gente não teve maiores alterações aqui com relação àquilo que a gente já esperava, né? Então, se confirmou aí aquilo que já era esperado. Certo? Então, o que mudou foi basicamente aqui, né? 40% da P1, 40% da P2, 144 pontos que são 60%, 40% de cada uma delas, né? E 60% no somatório das três. E aqui a gente tinha o mínimo de 40%, né? Por disciplina, ou seja, além dos mínimos de 40% de cada prova e 60% no geral, teoricamente você teria que acertar aqui pelo menos 4 de constitutivo constitucional, pelo menos 4 de administrativo, mas isso foi retirado, né? Acho que o pessoal da banca disse, bom, melhor a gente flexibilizar isso para garantir que a gente vai ter pelo menos 100 aprovados. Então, eles reduziram para não zerar, né? Então, você não pode zerar nenhuma disciplina, né? Disciplina barra grupos de disciplina. Então, aqui a gente entende que, deixa eu ver, aqui matemática financeira e estatística estão juntos, né? Estão juntas. Então, a gente sempre parte desse pressuposto que você não pode zerar aqui o conjunto das 10 questões, certo? Bom, as datas, né? As datas aí a gente já passou essas informações todas. Aqui a gente tem essa visão, vou aumentar um pouquinho, né? Como essa minha tela está muito grande, não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Está legível aí para vocês. Mas a gente tem aí, então, aqui na Cefaz Rio Grande do Norte, aquela estrutura que a gente já conhecia, né? Essas matérias em azul aí, nos planejamentos, e agora especificamente no Rio Grande do Norte, que a gente está falando sobre ele, são aquele ciclo básico fiscal, né? Aquelas matérias que a gente começa estudando, e como aqui a gente tem 46, a gente tem 46 mais 16, não, mais 17 está dando aqui, então a gente tem ali 53 mais ou menos por cento da prova só no ciclo básico, né? Então, reforça aquilo que a gente já está cansado de saber aqui, né? Que não é à toa que a gente começa a estudar por essas matérias, porque elas são
as que te dão condições de fazer uma prova, né? E aí a gente já entra num assunto aqui, claro, a gente está olhando se é fase do norte, mas essa é o pressuposto básico para qualquer edital fiscal. Qual é o cenário ideal? Não digo ideal não, né? O cenário ideal é como você já fechou todo esse, não digo todo, né? Você está aqui para ser fase do Rio Grande do Norte, não estudei ainda História e Geografia do Rio Grande do Norte, não estudei Direito Financeiro, não estudei Civil, Penal Empresarial, tá? Né? Se fechou tudo, perfeito. Se você agora, para dizer, não, eu vou fazer esse edital e vou conseguir fechar as matérias, ou vou conseguir fechar pelo menos 90% do peso da prova, né? E aqui você já fechou 90% do peso da prova, né? Quando você olha aqui esse acumulado, embora faltem quase um terço das matérias, né? Em termos de peso, aqui você já fechou 90%. Ah, 90% é suficiente? Se você for gabaritar, quase não. Se você for fazer 90% dos 90%, aí até pode, né? Mas é só para a gente poder dimensionar um pouco assim do que eu posso ter de expectativa, né? Eu entendo que para você, não, eu vou para essa prova e já vou ter condições de fazer uma prova que me dê condições de disputar a vaga, eu entendo que contabilidade geral e custos, se você não acabou, falta só aquelas aulas, sei lá, as últimas 10 aulas, né? Porque a contabilidade básica, ela vai até a aula 14, 15, na verdade, né? O pessoal coloca 20 e poucas aulas, mas aquela parte lá de algumas demonstrações, já, normalmente as bancas já cobram nas avançadas, enfim, né? Ah, mas são pelo menos umas 30 aulas ali de contabilidade, é o básico de contabilidade, né? Aí você vai ter mais umas 10 aulas a mais que tem ali, mas de 25 a 30 ali você já está, ou seja, você já viu toda a parte básica, já viu DFC, DVA, né, DRA, DRE, balanço, enfim, as principais demonstrações, você está lá atrás dos CPCs, dos assuntos, né, mais específicos. Então, isso que eu considero fechar. Ah, não vi as 38 aulas. Ok, mas ter visto pelo menos isso, ter visto as aulas de custo, ter visto pelo menos a parte geral de legislação tributária estadual, né? Auditoria são poucas aulas. Direito tributário, ter fechado isso com certeza, né? Porque direito tributário é uma das primeiras ali que a gente fecha. Ah, né? TI, não digo ter fechado, mas já ter visto pelo menos aquela parte inicial lá de banco de dados que cai em todos. Por que que eu digo isso, né? Porque quem já está estudando já sabe exatamente o tempo que está levando para estudar essas matérias, né? Então, eu gosto sempre no Rio Grande do Norte, não tem raciocínio lógico matemático no Rio Grande do Norte. Eu gosto sempre de a gente ser bem prático e objetivo, né? E vejo às vezes os alunos que dizem, não, que vão entrar no pós-digital e vai dar, enfim, e é sempre, né? Quase sempre uma questão matemática, né? O que eu quero dizer com questão matemática? Você já vem estudando, né? Então você já vem estudando, já tem um ritmo de estudo que por mais que você vá dar um gás no pós-digital, você não vai conseguir dobrar o seu ritmo de estudo. Você vai aumentar ali 20, 30%, mas não vai dobrar. Então é aquela continha, né? Quem já participou aqui dos outros encontros, é uma continha que eu sugiro sempre que vocês façam para que vocês tenham objetividade nessa decisão. Ah, vou fazer esse edital, não vou, e que expectativa eu tenho que ter sobre ele? Que continha é essa? Vocês vão ver que eu vou mandar lá para vocês, né? Ah, tá aqui o pacote pós-edital de estratégia. Esse é todo o conteúdo que nós temos para estudar. Então, você vai ter lá algo em torno de, né? Vamos ver aqui, por exemplo, você vai ter lá algo em torno de 17 matérias, né? Porque estatística e financeira são 17 matérias, separa também custos, enfim. Você vai ter 18 matérias para estudar. Se cada uma, essas 18 matérias vai dar em torno de 250 aulas ali, se você estiver começando do zero, né? Em torno de 250 aulas. Você que já está estudando, você sabe, nossa, uma semana que eu consigo estudar direitinho, conforme eu planejei e tal, né? Seguindo o planejamento e tal, eu consigo fechar cinco, sete, vamos botar sete para arredondar a conta, né? Eu consigo fechar sete aulas novas e fazer as revisões que estão planejadas. Então, se você consegue fazer sete aulas em média, digamos que você, ok, vai aumentar um pouquinho por causa de pós-digital, mas como eu disse, não vai dobrar, né? E aí você tem que usar esse número de referência. Para que usar esse número de referência? Porque aí você vai lá e vai vai levantar as informações que eu pedi, né? De cada uma das matérias, o que que você já estudou e o que que falta. Então, digamos que das 240, as 250 aulas, você já estudou 80, né? 80 e faltam 170. Bom, 170 aulas. Se em média eu fecho uma aula por dia, eu precisaria de 170 dias, né? Para fechar o conteúdo que falta. Pós-edital tem aí em torno de
90 dias, né? 21 de março, hoje é 23, tá, 90 dias, basicamente. Então, você já sabe que não adianta você, é objetividade, não, mas eu vou fazer e vai dar. Não, não vai dar, não tem mágica. Você estuda todo dia, você sabe que leva tempo X para estudar o conteúdo, ah, mas eu vou estudar mais rápido. Mas então, por que você não estava estudando mais rápido agora, né? Claro, como eu disse, pode acelerar um pouco ali, até em termos de dedicação mesmo, porque o pós-digital nos dá motivação, mas não tem mágica, né, pessoal? Você vai correr, você não vai entender o conteúdo, o estudo tem que ser com método, né? Então, por que que eu estou querendo dizendo aqui? Porque você. Bom, então, eu acho que 90, né? Porque tem as revisões, eu tenho que continuar revisando tudo aquilo que eu estudei. Então, acho que 90, né? 90 eu consigo fechar em pós-digital. 170 menos 90 vai dar 80. O que que eu vou fazer com essas 80? E principalmente, quais vão ser essas 80 aulas que eu vou deixar de lado, né? Porque não adianta você pedir um planejamento completo, começando do zero, com todas as matérias, sabendo que você não vai ter tempo de ver tudo. O que que vai acontecer? Você vai ver um pouco só dela, você vai ver um pouco de cada, né? Então, daqui a pouco, no lugar de você ver um pouco de cada, porque você pegou um planejamento completo, você vai pedir pro seu planejamento lá. Eu quero isso, e eu quero cortar. Nem precisa colocar no planejamento essas três matérias aqui, ou essas X matérias, porque elas somadas dão a X aulas, que a princípio eu não vou ter tempo de estudar. Se lá no último mês sobrar tempo, a gente acrescenta. Porque, né, é você sendo responsável, né, pelo seu planejamento, e não deixa a vida me levar, né? Porque o deixa a vida me levar não vai funcionar. E, e, e aí você consegue fazer uma prova onde você consegue, se não der tempo de você estudar o suficiente para você ser competitivo e ficar, né, pelo menos no cadastro de reserva, se você está começando muito do início da preparação, mas vai ser uma prova que vai servir para duas coisas. Primeiro, para você se avaliar, porque você escolheu uma tese que você tem condições de fechar. Então, eu vou poder lá, eu vou lá e vou conseguir ver como de fato eu estou nessas matérias, em que nível eu estou, né? E mudar de nível. Por quê? Porque se você hoje, né, entra nesse pós-edital, fechou uma, duas matérias, ou às vezes até nenhuma matéria e decidiu entrar no pós-edital, você entra com um nível de competitividade. Mas se você estudar, não querendo correr nesses 3 meses, lendo o resumo, gastando tempo fazendo coisas que não funcionam, por que que não funcionam? Porque se funcionasse, ninguém estudava sério aí, né? Meses e meses e meses e anos, porque né, não tem a gente querer inventar a roda, né? O que que eu posso fazer para acelerar? Tem como acelerar? Tem. Vou estudar mais horas. Tenho férias? Vou tirar férias. Né? Eu consigo organizar aqui na minha casa, com a minha família, para eu me liberar de algumas rotinas, para que eu possa focar mais em estudo? Consigo. Então, eu vou fazer isso. A mágica é essa, é você estudar mais. Agora, você, no mesmo tempo, estudar muito mais do que você já estudava, hum, não tem, né? Isso não existe. E se você, então, elimina alguma coisa, assim, não, essas matérias aqui, como eu citei ali, né? A gente tem um grupo de matéria aqui que nos dá ali de 55 a 70% em qualquer concurso fiscal. Então, se você garantir que pelo menos essas você vai fechar, e para isso tem tempo, né? Você consegue já fazer uma prova fiscal, né, valendo, porque, como eu digo, treino é treino, jogo é jogo, para se treinar nas matérias que realmente definem a aprovação, né, para ver como você está de fato, e você entra no outro pós-edital em outro nível, porque você já entra no outro pós-edital com 60, 70% do conteúdo fechado, né, então, às vezes o pessoal acha, não, mas então não devo entrar, né, no pós-edital, enfim, porque não, né, faz parte da preparação, né? Você pode conversar com qualquer pessoa que só estuda, né, e até às vezes está um pouco mais avançado e nunca fez prova, com alguém que já fez. Tem outra visão do que é a prova, do que precisa de fato, né, para ter um bom desempenho. Então, façam essa conta, né? Você já tem aí um concurso em mente que vocês queiram fazer. Vou mandar lá para vocês um link pedindo as informações. Você já vai olhando, ah, essa matéria aqui tem 20 aulas. Quais que eu já estudei? Já estudei essas 6 aulas. Então faltam, né, 14. Já vou colocar aqui para a professora que faltam 14. Aí você lá, a gente tem 90 dias aqui para a prova, você lá me pediu para colocar no planejamento, sei lá, 150 aulas que você tem que estudar, né? A gente sabe que não vai dar tempo. Claro que o planejamento ele já vai estar muito mais focado nessas matérias aqui, para você terminá-las o quanto antes, e essa só vai terminar quem conseguir, tiver tempo de fechar todo o planejamento. Então, claro que o planejamento ele já é pensado dessa maneira, né? Vai estar muito mais intensivo nessas matérias. E mesmo que você peça para não retirar essas aqui, né? A tendência é que você até talvez consiga terminar, né? Se não todas, boa parte, porque o planejamento ele é mais concentrado nelas, porque elas pesam mais, né? Mas
O que eu quis dizer antes é que se eu olhei e racionalmente, isso é uma questão racional, né, pessoal? A gente, eu vejo, tem, porque se tem 170 aulas para estudar, tem 90 dias, e eu praticamente, eu não estudo duas, três aulas por dia, né? Eu consigo estudar uma e meia, então eu sei o que eu consigo fechar nesse período, certo? E aí, você já, né, pode pedir o seu planejamento com esse direcionamento, né? Ah, tira por enquanto para mim economia, direito financeiro, o que que você tem que olhar, né, sempre? Você não pode, na hora que você for tirar, né? É bom sempre você dar uma olhadinha justamente aqui, né? Você tem que fazer 40% da P1, 40% da P2, então não é, a não ser que sejam matérias de muito poucas questões, não é o ideal que você tire tudo daqui a pouco, né? Só de uma prova. Mas é aqui também, né? As provas todas têm o mesmo peso, mas, por exemplo, a P3 não tem como tirar nada, né? Porque é tudo muito pesado. A P2, talvez aqui, né? Estatística, você faz uma análise de custo-benefício, né? O que que é essa análise de custo-benefício, por exemplo? Estatística acaba sendo a matéria que tem o menor custo-benefício se estudar no pós-digital, por quê? Para você conseguir chegar numa prova e resolver questões de estatística numa velocidade de prova, né? Você tem que ter praticado bastante, não é? Às vezes não é só passar uma vez pela matéria. A própria matéria, o estudo dela é um pouco mais demorado, você tem que resolver várias questões. E é uma matéria que muitas vezes muitos alunos não entendem de primeira. Então, ela tem um custo-benefício menor por isso, porque vai demandar tempo, um tempo razoavelmente maior que outros para estudar, né? Mesmo estudando, é muito comum ter dificuldade de precisar de um aprofundamento maior, por qual você não vai ter tempo. E mesmo aqueles que estudam, às vezes chegam numa prova de estatística e dizem, não, não vou, essa aqui não tem como fazer. Essas três questões das cinco questões de estatística não tem como fazer, porque é um cálculo enorme, né? É muito fácil de se perder, se perder, você já vai errar, enfim, e não tem, porque às vezes tem questões, né, que são para a gente não fazer na prova, certo? Então, analisar tudo isso para decidir o que, que não vai fazer. Por que eu estou falando isso de estatística? Porque cada um tem que analisar e você já não tira, imaginar as matérias que. Por quê? Daqui a pouco tem alguém que já estudou estatística, daqui a pouco tem alguém que é estatístico, né? Então, essa análise tem que ser feita individualmente, mas tem que ser feita de maneira, como eu falei, racional, né? Eu tenho 240 aulas, eu tenho 240 aulas para estudar, estou começando do zero. Eu vou ver 240 aulas em 90 dias, quase três aulas por dia, né? Então, fazer essa ponderação. Ponderação com o quê? Com a forma como você já vem estudando, você já tem o seu próprio histórico, certo? Então, uma passada rápida aí no Rio Grande do Norte, né? Depois, se tiver alguma dúvida, a gente fala, responde aí. Depois, o outro edital que saiu na sequência foi Mato Grosso, né? Então, Mato Grosso ali, que é o edital mais atípico que a gente tem, vai ser um dia só de prova, né? Tiraram a discursiva. Então, são 30 vagas, né? E com essa distribuição aqui, 21, 3, 6, fecha as 30 vagas. E aqui tiveram algumas mudanças em relação ao edital anterior, né? E aqui até fica mais fácil da gente enxergar. Mas continua sendo aquela prova que quer alguém de TI, né? Que quer alguém muito bom em TI, que pesa quase 40% da prova, né? Então, mais de um terço da prova é tecnologia da informação. Então, até que aqui na estrutura das matérias de maior peso não mudou muito, né? Claro, uma coisa aqui, você tem 20 pontos em matemática financeira, né? Deixa eu até confirmar aqui, esses 20 pontos em matemática financeira, acho que são 10 questões, peso 2, isso. Então, tem 10 questões de matemática financeira, da pequena matemática financeira e não estatística, né? Relativamente mais fácil, digamos assim. Então, tirando matemática financeira que se meteu aqui no meio, né? Não está muito fora daquilo que a gente espera de uma prova fiscal. O que está fora aqui é TI, né? TI você tem que. Se daqui a pouco você está estudando aqui para uma aqui, fluência de dados, pesa, mas pesa 6%, né? Então, se você não está dominando tão bem, você até não está tão, né? E você está mais preocupado em dominar o restante. Mas aqui não tem jeito, aqui TI tem que estar no sangue, ali, praticamente quase todo dia no planejamento TI, né? Ah, pelo menos o que o pessoal já tinha colocado lá no pacote pós-edital não estava tão extenso, né? Eu lembro que TI do ano retrasado, né? Não foi do ano passado, nem lembro agora.
estava bem extenso, né? Estava bem extenso. Então, deu uma, acho que deu um pouco da enxugada no conteúdo, mas o peso continua sendo muito alto, né? Você vai ter algumas língua inglesa colocaram, ética e filosofia, mas as duas juntas dão 2% aí, né? Isso que já era esperado, enfim. Então, tirando esse peso muito grande em TI, né? Então, e um número de vagas até, né, pequeno aí, que a gente não deve ter, parece que o CR não foi autorizado, alguma coisa assim, né? Então vai ser um edital, um concurso enxuto, né? Bem próximo ali do Rio Grande do Norte, uma semana. E com essa não teve grandes surpresas para quem já. E ética e filosofia também tinha caído no outro. Então, tá igual, na verdade. O que eu tô olhando aqui, que eu lembro, tá igual. Não teve grandes mudanças aqui com relação ao último edital. Claro, fora a banca e não ter discursiva, né? Mas em termos de estrutura da prova objetiva, tá muito parecido, né? Certo? Bom, vou falar um pouquinho aqui do Pará, e aí a gente já vem para fazer esse comparativo e falar um pouco mais ali sobre a ponderação ali do vou fazer essa, vou fazer quais, né? Se eu faço duas, faço três, enfim. Bom, as informações aqui que a gente já havia visto, né? Não vai ter como fazer as duas provas, que é algo que não fazia muito sentido, na minha opinião, eles deixarem fazer as duas, ou até poderiam deixar fazer as duas, mas é um trabalheiro depois para o fisco fazer as duas, né? Por deixar que fizessem tanto para auditor como para fiscal que o último, se eu não me engano, você tinha essa possibilidade, foi em datas diferentes, você podia. Aí todo mundo quase duplicou as listas, porque todo mundo fez as duas, né? O salário é o mesmo. Você, na verdade, o salário de auditor é mais alto, mas como os dois são cortados, como estão cortados no teto, né? Que a partir do ano que vem é R$ 46.000, os dois são R$ 46.000. Então, a não ser que o teto suba muito e a remuneração não suba, não tem diferença de ser fiscal e ser auditor. Claro, tem também a questão fiscal, né? Trabalha no trânsito, trabalha por escala, para muitos é bom, né? Quem quer ir para lá fazer as suas escalas e depois voltar para sua cidade, que é um ritmo de vida aí, no começo até vai, né? Mas não é muito fácil de manter não, também. Enfim, e aí as listas ficaram muito parecidas. O pessoal passou em fiscal, passou em auditor. Eu chamava em fiscal, o pessoal não ia, enfim. Né? Então agora botaram em datas diferentes. Você tem que escolher uma, resumindo. Ou você vai fazer para auditor, para fiscal ou para analista. Não dá para fazer tudo, né? Que é 22 e 29, auditor e fiscal e 29 analista. Então, todos vão se encontrar ali no dia 29, né? Auditoria. Mas a auditoria fiscal, a prova é basicamente a mesma, né? Mais até uma preferência sua, até sobre essa questão do trabalho interno, do trabalho no trânsito, de ter plantão, de não ter plantão, né? Enfim, escala, na verdade, né? Não plantão. Fica até mais em torno disso, você escolher auditor ou você escolher fiscal, certo? Então, é um CR bem grande, né? Então, a gente vai ter ali bastante vagas, são 286 vagas imediatas, mais 356 de cadastro de reserva, né? Então, auditor 50, fiscal 100, e inverte aqui no cadastro de reserva, né? Se eu não me engano, foi invertido no último concurso. Não tenho certeza, mas acho que não, acho que até fiscal tinha sido um bom número também. Certo? Então, com relação ao conteúdo aqui da CEP Pará, tá ligado? É o mesmo, né? O conteúdo aí prova a mesma estrutura de auditor e de fiscal. Aqui, tirando essa economia regional, que tem um pouco de economia normal, mas cobra um pouco assim de aspectos econômicos do Pará em si, né? Aqui a gente não tem aqueles conhecimentos, aqueles aspectos geopolíticos do Pará, mas eles colocaram dentro dessa economia, que eles chamaram de economia regional, aspectos econômicos ali do Estado, junto com alguns assuntos ali de macroeconomia geral, né? Então, metade ou um pouco mais da metade da matéria aqui não é a economia tradicional, você estaria mais dentro ali dos aspectos geopolíticos, digamos assim, do Pará, se a gente fosse comparar com essa matéria aqui do Rio Grande do Norte, de Goiás, enfim, né, Mato Grosso, que agora vários estados cobram esse tópico. Então, uma prova ali, né, de uma estrutura bem fiscal, né,
A banca não dá para se iludir, né? Porque resolvendo questões do TEC, eu cheguei em questões da FADESP bastante difíceis, né? Ela não facilita ali em estatística, ela não facilita em matemática financeira, ela faz nas provas de exatas. Não é uma banca fácil, né? Porque às vezes a gente parte, não, uma banca regional, uma banquinha, né? Entre aspas, regional, faz concursos menores, mas não, a prova para auditor é muito bem feita e de um nível bastante elevado, né? Ela é mais difícil que Carlos Chagas, por exemplo, na minha opinião. Claro, né? Não é que a Carol Chagas seja fácil, é porque a gente já conversou em outros momentos. A Carol Chagas ela é mais previsível, ela é trabalhosa, ela tem outro tipo de dificuldade. Mas você, treinando muito, você já consegue, você já sabe o que vai esperar, enfim, é uma banca mais previsível, certo? Então, a gente ficou com esse calendário aí, né? Agora, 28 de fevereiro e 1º de março, a gente vai ter a prova da Cepa São Paulo. 2 semanas depois a gente tem a prova do Mato Grosso. Uma semana depois tem a prova do Rio Grande do Norte. Então, teoricamente, essas três aqui dá para fazer, né? Depois vamos ver o porquê, o teoricamente. E aí aqui a gente tem a prova da Cepa Pará, que não tem que escolher aqui, Rio Grande do Norte ou Pará, não dá para fazer. E Goiás, né? Que ficou aí com esse pós-edital super longo. Então, uma coisa que eu queria comentar aí, né, sobre o que, de acordo com o nível de cada aluno, qual a prova que eu acho mais interessante, né? Claro que Goiás, né? Você tem um pós-edital de 5 meses, não é comum, né? Na verdade, de um ano, né? Claro que aqui a gente tem gente que tá estudando um ano, né? Aqui mesmo, né, na turma, a gente tem alunos que já fecharam esse edital e agora vão para a segunda passada e, né, aprofundar o que tá. Por quê? Porque esse edital saiu em maio, né, de 2025 e eles não mudaram nada o edital. Então, mas dentro daquela linha que eu falei antes, né, nossa, eu tenho uma base pequena, ainda não terminei nada do ciclo básico. Aqui você vai ter tempo de fazer um excelente trabalho naquela linha que eu comentei com vocês antes, né? Senão, se eu estou começando, né? Não adianta, eu sei que a gente sempre tem essa ansiedade, esse desespero, mas o tempo é o tempo, né? Então, o que você pode, como eu disse, é aumentar o seu tempo de estudo, mas não tem mágica. Mas essa prova aqui permite, né, com esse período de prova e tal, que você faça uma boa prova mesmo sendo iniciante. Dá tempo de fechar? Precisa ter uma carga horária bastante alta, né? Foi em maio, a gente tem alunos aí que fecharam já. Foi em maio que saiu o edital, mas aí já está dando aí, né, 5, tá dando 7 meses, né? Alguns já fecharam um pouco antes, outros estão fechando agora. É um pós-edital longo, você já tem. Então, obviamente, para quem está começando do zero, essa é a prova que você vai conseguir chegar mais competitivo e que ainda assim, caso você não tenha uma carga horária, né, você consiga fazer uma carga horária mais alta e para dar conta de chegar de fato bem para essa prova, mas você vai ter condições vai ser uma boa prova para você, como eu disse antes, para você mudar de nível, né? A gente sei que bate até uma angústia, a gente vê tanto edital assim, principalmente para quem está começando, eu penso, nossa, vai sobrar edital para depois? Vai sobrar porque a gente está com muito concurso previsto. E além desse previsto, a gente tem vários outros que não estão ainda com notícia de previsão, mas que faz tanto tempo que teve a última prova, né? Que já é esperado que aí, né, final do ano que vem ou no outro ano a gente tenha uma informação, né, como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que pelo histórico sempre fizeram concurso ali a cada 5, 6 a 8 anos, 9 anos, nunca passou muito disso, né, sempre renova nesse período, então já está passando desse período aí, né, tá indo para 7, 8 anos aí sem concurso, então são dois fiscos ali excelentes, não porque eu trabalho nos dois, mas são excelentes que devem ter. Acredito que não vai demorar muito, não, né? Tirando uma série de outros, né? Ceará, Maranhão, Espírito Santo. Até fiz um push lá, DF, né? Que eu tô achando que o DF vai soltar o seu edital para ficar mais ou menos aqui no meio, prova em abril, ou talvez fique mais perto de Goiás, né? Porque se eu não me engano, a DF fez um pós-edital longo, né? Não sei se vai fazer novamente, né? Mas se eu não me engano, não foi curtinho, assim, foi mais de 3 meses do último. E é um edital longo também de Goiás, né? De Goiás, desculpa, do DF. Bom, então, para quem está começando, eu acho que essa oportunidade aqui de fazer Goiás, ter um pós-edital de cento de 5 meses, né?
150 dias, quase um pouco menos agora, é algo que você não vê toda hora, né? E, como eu disse antes, no mínimo, te dá a oportunidade de mudar de nível e de entrar nesses outros editais que eu citei agora, aí sim, no nível de quem vai para disputar a vaga. Não adianta, o caminho a gente precisa construir, né? Não adianta a gente só querer, eu queria tanto, já tá bem, beleza, né? Mas sempre tem um pedágio aí a ser pago, né? O tempo a ser estudado, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Se você está mais quer dizer então que eu não posso fazer outros? Eu acho até que quem vai fazer Goiás e tiver condições de fazer outros, principalmente da mesma banca, vai ser interessante fazer. Mas a primeira coisa aqui, para quem está pensando inclusive em fazer várias provas, escolha qual é a sua prova foco, tá? A gente está vendo aqui, essas matérias em azul e preto são as que se repetem em todos os editais, tá? Então, aqui no raciocínio lógico não se repete em todo. Matemática financeira e estatística tá em todos aqui, se eu não me engano. Ou seja, essas de preto e azul são matérias que você está estudando, né? Eu estou estudando para São Paulo? Estou, mas estou estudando para Mato Grosso, para o Rio Grande do Norte, estou estudando para o Pará, para todas, porque essa matéria cai em todas, né? Então, o que você vai estar estudando para todos. Mas, claro, você está vendo aqui as matérias mais clarinhas, são aquela particularidade de cada edital. E sempre tem particularidade, né? Além dessas particularidades, essas matérias mais clarinhas são as que vão cair aqui, e às vezes caem em outro, mas não é em todos. Mas é pouca coisa. A gente está falando do concurso de você vai, né? É no detalhe que se decide quem entra e quem não entra. Então, você tem que escolher o concurso foco, porque se você vai estudar esse edital. Mas eu quero fazer também tal concurso. Beleza, vai lá, faz. Na semana anterior você pode, dependendo, né? Se ele for depois da outra prova, né? Que você vai ter esse período seguinte ali para ver a legislação, a parte específica, para ver história e geografia, e para ver aqui direito financeiro, né? No caso, por exemplo, se você está focando em Mato Grosso, mas depois vai querer fazer na outra semana no Rio Grande do Norte, tem que avaliar se faz sentido, né? Bom, será que faz sentido fazer o Rio Grande do Norte? Eu vou conseguir ver a parte em uma semana? Será que não faz sentido, então, daqui a pouco, depois do Mato Grosso, focar em Goiás, que aí eu vou ter tempo para ver as matérias diferentes de Goiás, né? O direito financeiro, a realidade de Goiás e a ideia específica? Vai depender até muito da carga horária de vocês, porque aí vocês conseguem fazer aquela mesma continha que eu disse antes, né? Bom, eu vou ter X dias entre uma prova e outra. O que que eu vou ter de aula para ver nesse período, né? Eu vou ter X, tudo isso aqui que eu não vi ainda. Claro, eu estou falando aqui, mas nem todas as matérias são iguais também, né? Direito tributário, às vezes é uma, duas aulas de diferença. TI, você chega a ter 10 aulas de diferença, né? Agora, contabilidade geral e custos não tem muita diferença, matemática financeira não tem muita diferença, ou seja, não vai ter aula mais constitucional administrativa, às vezes tem duas, três aulas a mais, que está num, que não está no outro, enfim, não muda muito, né? Então, tudo isso precisa ser pensado, né? Qual é o cenário ali que eu até comentei, né? Que eu consideraria, que eu estava considerando para fazer as provas se eu tivesse pelo menos 2 semanas de diferença. Talvez eu vá no Mato Grosso fazer a prova do Mato Grosso, mas faz muito mais sentido aqui depois da prova de São Paulo. Então, eu passar a ver o que falta do Rio Grande do Norte, né? E aqui eu falei do meu caso, porque eu não tenho necessariamente uma prova, essa é a minha prova, mas quem vai fazer São Paulo e vai fazer Rio Grande do Norte, mas Rio Grande do Norte é a sua prova foco, vai estudar para o edital do Rio Grande do Norte. O que que eu faço com legislação? Legislação talvez seja a única matéria que você deixe, troque, né? Não, qual é o concurso mais importante para você? É Rio Grande do Norte, mas eu acredito que já tô ali com metade, mais da metade já fechei todas as básicas, já estou chegando aqui quase na metade para fechar as matérias, enfim. Acho que eu consigo e acho até que vai ser interessante para mim fazer uma prova antes e tal. Beleza, então você pode fazer São Paulo. Aí você vai avaliar se você vai querer estudar a legislação de São Paulo ou se você vai querer fazer só um teste. Se você for estudar a legislação de São Paulo, você vai estar estudando agora todo o edital do Rio Grande do Norte, mais a legislação de São Paulo. Aí, dia 1º de março, você vira a chave, né? Continua vendo o restante das matérias e a mais a legislação do Rio Grande do Norte, porque o seu foco é Rio Grande do Norte. Por isso que você foi para São Paulo sem estudar inglês, sem estudar raciocínio crítico, administração, certo? Porque o seu foco era Rio Grande do Norte. E por que que é importante ter um foco? Porque aqui a gente está falando de 90 dias, né? Até a prova do Rio Grande do Norte. Se é difícil fechar um edital,
Você acha que é fácil fechar um edital mais as matérias diferentes que tem no outro edital? Se você for querer fazer esse equilíbrio, você não vai fechar nenhum nem outro. Por isso que é importante você ter uma meta principal. Ah, chegou ali, 1º de fevereiro, eu já fechei todo o edital do Rio Grande do Norte. Só não a legislação, né? Porque eu estou estudando a legislação do Cefaz São Paulo. Beleza, aí você pode até colocar administração, você pode colocar empresa. Por quê? Porque o seu concurso foco está fechadinho. E lógico, fechadinho é uma coisa, né? Desempenho de aprovação é outra. Daqui a pouco, dependendo de como tiver o desempenho, você vai dizer, não, eu não quero colocar essas outras matérias, porque embora eu já tenha fechado o edital, eu ainda tenho que trabalhar, resolver muita questão, resolver muita caderno de erros para melhorar o meu desempenho, certo? Bom, vamos tentar organizar aqui tudo isso que eu falei de uma maneira prática, né? Ah, estou começando. Qual dessas provas faz mais sentido para mim? Goiás, pelo fator tempo, né? E aí eu estou começando, eu incluo todos aqueles que não fecharam ali, pelo menos tributária, auditoria, passaram da aula 25 de contabilidade, da aula 15 de TI. Então, eu colocaria todos mais ou menos nesse estou começando. Eu focaria em Goiás. E aí, com essa ressalva que eu falei antes, pode fazer um concurso desses antes? Pode, né? Se financeiramente for interessante. Mas, se está focando em Goiás, você vai estudar pelo edital de Goiás, né? Para fechar o planejamento de Goiás, né? Então, aqueles que estão começando, eu até sugiro focar em Goiás. Eu nem iria fazer outra prova agora. Não sei que seja uma situação muito particular, eu estou só estudando, consigo estudar 8 horas por dia, acho que já vale a pena eu ir lá fazer, enfim. Aí é uma questão particular, né? Mas o que que eu acho sempre interessante? A gente não tá, vocês não quem está aqui, né, tirando um ou outro que começou na mentoria essa semana, vocês não estão estudando, começaram agora a estudar, você já vem estudando há um mês, 2 meses, 3 meses, um ano. Então você sabe o que que você consegue fazer em 90 dias, né? Voltando nesse ponto mais uma vez. E não é porque o edital foi complicado e agora uma varinha mágica foi ali, né, manejada e pronto. Agora vai ser tchum, vai ser tudo rápido, com desempenho alto e tudo vai ser lindo e maravilhoso. Não, né? É, A prova, ela é um reflexo daquilo que a gente conseguiu fazer antes do edital, no pós-edital, né? E é o que eu gosto sempre de frisar, né? Se você fechou o edital, mas o seu desempenho médio ali, né, está em torno de 75%, o seu desempenho médio na prova vai ser em torno de 75% ou menos, né? Porque a prova é toda aquela questão do nervosismo, né? De você das questões inéditas, né? Até que você está ali, vem uma questão que você já fez, enfim, né? Então, é isso, não tem mágica, né? Se chegou ali, chegou na semana da prova, você olha o seu histórico ali no site de questões, está dando X de desempenho, é próximo a isso que vai ter. Claro, se você olha o desempenho médio, pode ser que ele esteja um pouco mais baixo. Aí você tem uma prova que tributário pesa 2, contabilidade pesa 2, você está muito melhor nessas que pesam 2 do que nessas que pesam um. Talvez o seu. E você tem como configurar isso no TEC, né? Para que o seu desempenho ele reflita o peso que tem na prova. Isso tem como fazer ali nas configurações. Tá? Lá nas estatísticas, ali você consegue dar peso para as matérias, para que quando você olha o seu desempenho, já leve em consideração que essas e essas aqui são peso 2. Aqui nem todos os concursos colocaram peso 2, né? Alguns só colocaram mais questões. Certo? Bom, dito isso, eu vou começar a ver as dúvidas que vocês mandaram aqui, né? A gente tem bancas diferentes aqui, né? Então, essa questão da banca, né? Como lidar? Quando você tem um concurso foco, né? Eu sugiro que até a data daquele concurso você fique focado naquela banca, né? Ah, mas eu estudei para a banca X, eu tenho que estudar a matéria de novo, agora focada na banca Y. Não, a matéria é a mesma, mas a forma de cobrança muda, né? Então, você daqui a pouco está muito bem, tá? Com 85, 80 e poucos por cento de desempenho numa matéria na FCC, vai pegar uma bateria ali da Sebrasca e daqui a pouco vai cair para 70 e poucos até você pegar o jeito da banca. Não que você precise reestudar a matéria, mas é ali o tipo de pegadinha, o tipo de trocadilho que ela faz, o que ela cobra, que você precisa praticar questões para pegar isso. Não que você tenha que reestudar a matéria, mas é pegar o jeito da banca mesmo. Então, se você, como eu disse, se o seu foco é Rio Grande do Norte, você vai fazer São Paulo, ok, você pode estar estudando todo o edital do Rio Grande do Norte, mais a LTE de São Paulo, você vai usar os 21 dias depois para ver a LTE específica,
Mas você já tem que estar fazendo questões Sebrasp, se o Norte é o seu foco principal. Pode até estar fazendo das duas, mas com certeza Sebrasp tem que estar fazendo, certo? Então, essa questão da banca também leva em conta o seu concurso foco, certo? E quanto mais iniciante, mais interessante eu acho a questão de você escolher um desses e focar, dando preferência para aqueles que estão mais distantes pelo fator tempo. Você não tem condições de fazer uma prova melhor, se preparar melhor, né? E vai ser mais útil uma prova para a qual vocês vão lá fazer tendo se preparado de verdade. Certo? Deixa eu ver as dúvidas aqui de vocês. Por sua experiência, o número de candidatos por vaga será maior em São Paulo do que no Rio Norte? São Paulo sempre é maior, né? Porque é muita gente. Mas isso não quer dizer que você será no estado, né? Mas isso não quer dizer que a concorrência vai ser mais alta. Mas, né? O nível da concorrência, eu quero dizer, né? O número de candidatos é uma coisa, o nível da concorrência, não necessariamente. Mas, sim, né? Com certeza não dá para afirmar, assim, mas talvez até o dobro. Sei, né? A tendência é que São Paulo tenha muito mais candidatos vaga, prova no interior, em várias cidades do estado. O estado, a cidade já é enorme, né? O estado, então, nem se fala, e aí você vai ter as provas no interior, a pessoa pode fazer também. Vai, a tendência é ter bem mais inscritos que o Rio Grande do Norte. Professora, a senhora tem um mapeamento das principais matérias? Como assim? Se a matéria tem 15 ou 20 aulas, você faz um ranking dos assuntos que mais caem por disciplina, para que a gente possa focar no que tem maior possibilidade de cair? Não, eu não faço esse ranking, eu não acho que ele seja uma forma eficiente de estudar, não uma prova fiscal, né? E, inclusive, por quê? E aí eu dou o exemplo que você faz Mato Grosso, né? Civil penal empresarial, na última prova você faz Mato Grosso. Mas eu vou mostrar aqui como você olha isso, tá? Eu não faço, porque eu acho que isso não é uma forma de se estudar olhando para isso, né? Não acho que você vai passar porque você estudou o que mais cai. Mas vou mostrar aqui como você consegue fazer isso, certo? Mas, como eu ia dizer, Mato Grosso, né? E várias provas fiscais acontecem isso. Você pega a prova de civil, penal, empresarial, eram questões ali de assuntos até que eu, particularmente, não tinha visto. Lógico, eu não estudei civil penal empresarial para fazer aquela prova do Mato Grosso, né? Eu só estudei as quatro, cinco matérias que mais pesam. E, e assim, quem estudou civil penal empresarial só pelo que mais caía, não sabia nem de que se tratava aqueles assuntos, né? Ou seja, isso aí não funciona nem para essas matérias de menor peso. Mas assim, beleza. Pelo tempo que eu tenho, eu vou conseguir fechar todas as de maior peso, ou seja, querer usar isso em tributário, em contabilidade, esquece, né? No meu entendimento, não. Quando que faz sentido você usar isso em tributário e contabilidade? Você está na semana da prova, né? E tem alguns assuntos que você não está tão bem. E aí você tem que escolher, nossa, que assunto vale a pena eu aprofundar aqui em contabilidade, né? Eu não estou muito bem em DFC, nem em DVA, nem nessa parte de instrumentos financeiros. Será que vale mais a pena eu usar essa última semana para tentar melhorar, praticar mais questões? Aí você vai lá e olha, mas ir para uma prova de auditor, já ter fechado essas matérias, ter estudado só o que mais cai, é gastar dinheiro em passagem, inscrição e tudo mais. Mas agora, ok, nas matérias de maior peso. Não, mas eu fiz essa análise, né? E eu vou conseguir fechar X aulas, assim, estimado, claro, né? A prática, mas estimado. Isso dá para eu fechar todas as básicas, mais essas aqui, e dá para eu fechar metade do civil. Aí você quer fazer isso para olhar, né? Já que eu não vou conseguir ver tudo, mas eu vou ter tempo para ver 5 aulas a mais, eu quero estudar, quero escolher quais vão ser essas 5 aulas de civil que eu vou olhar de acordo com o que a banca mais cobra. Ok, você vai lá e olha. Agora, achar que você vai pegar. Bom, hoje eu tenho contabilidade para estudar. Deixa eu ver o que mais cai em contabilidade. É DFC, então eu vou direto para o DFC. Não, né? É isso, exatamente isso que eu digo quando que um aluno iniciante não deve entrar no pós. O risco de um aluno iniciante entrar no pós-digital. É ele jogar os 3 meses de estudo fora fazendo isso. Você pega uma matéria como contabilidade, como estatística, né, várias, e vai fazer isso, você não vai fazer sentido nenhum. E aí você sai desse edital pior do que você entrou. Não digo pior, mas você tem que voltar para o ponto onde você estava. Ou seja, no lugar de você sair dessa prova
para já entrar no outro edital, agora sim, competitivo, com as 8 matérias que mais pesam fechadinhas, com qualidade. Não, você está com cada matéria ali com recorte de 5 aulas estudadas que mais cai ali, 5 aulas estudadas que mais cai lá. Esse é o motivo pelo qual a maioria dos concurseiros iniciantes que entram em pós-edital jogam o seu tempo fora, e por isso, inclusive, que muitas pessoas que orientam aí para fazer concurso dizem para, não, você está começando, não faz prova. Por quê? Porque não adianta, por mais que diga, a pessoa, não, eu vou estudar isso aqui só pro resumo, essa aqui eu vou estudar só o que mais cai, e aí ele fica 3 meses fazendo não estou dizendo que é o teu caso, tá, Carlos? Eu só aproveitei aí que você perguntou, né, para falar isso aqui para vocês, porque chega lá, passou os 3 meses, mas de verdade, senhor, eu botei esse tempo fora, porque agora eu não me sinto preparado nessa matéria. Agora eu vou estudar para o concurso tal, eu vou ter que voltar tudo desde a aula zero e fazer direito, porque eu inventei isso. Então, se for para usar como iniciantes, não, beleza, eu vou conseguir fechar essas matérias aqui, que são as mais importantes da base fiscal, isso vai dar tempo, mas eu vou ter mais X aulas para estudar. Aí, essas outras X aulas, eu queria ter um critério para escolher quais vão ser essas aulas. Aí, ok, né? Aí faz sentido. E aí, eu vou mostrar aqui como você pode fazer. Então, você pode pegar o caderno geral, lá da nossa planilha, por exemplo, ou você pode fazer um caderno, né? Por exemplo, então eu quero saber aqui, nem vou botar direito tributário só se for para aquilo que eu falei, né? Nossa, eu estou aqui com 5 assuntos de direito tributário que eu estou com dificuldade, estou na semana da prova, eu queria saber quais, eu não vou conseguir ver os 5, mas eu consigo ver 2, 3, quais, aí ok. Né? Agora, estudar tributário dessa maneira. Beleza, direito civil. Então você veio aqui, né, fez um novo caderno, fez um caderno de direito civil. Você vem aqui, você nem vai remover nada aqui, tá? Você vai botar. Aí você tem 2 opções. Se você quiser, você pode só botar pela carreira fiscal, né? Você pode botar fiscal e controle, né? Você vai botar ali a sua banca, você vai botar a sua banca e vai. Deixa eu só desligar aqui o telefone, pessoal. Vai botar a banca, né? Digamos aqui que seja Sebrasp. Digamos aqui que seja Sebrasp. E aí você vai. E aí você vai. Vamos lá. Você vai fazer o caderno, né? Você pode filtrar 5 anos só, mas se você botou área fiscal, né? Aí não sei se precisa filtrar, né? Mas deixa ali pelo menos. Tá, os últimos 5 anos deu um bom número aqui de direito civil. Eu botei área fiscal e controle, né? Se eu deixar só área fiscal, cai bastante, mas aí eu posso aumentar o período também, porque eu quero bem direcionado. Eu quero saber, ó, mas aí ficou 70 só, né? De repente é melhor deixar um período mais recente, põe a área de controle ali, que também para direito civil não vai mudar muito, né? Mas enfim, vou fazer aqui com. Vou deixar aqui só a área fiscal. Só vou aumentar o período. Tá? Mas não tem mais nada da Sebrae. Ok, então é isso, né? Não vou salvar aqui, não vou botar nome, porque beleza. Aí você tem aqui tudo que foi cobrado pela Sebrasp em direito civil aí nas provas fiscais. Aí você vem aqui no índice e aí você consegue ter essa visão. Bom, dessas 72 questões, né? 25% foi aqui, do artigo 1º ao 78, pessoas naturais, jurídicas e domicílio, que é um assunto bem levezinho de estudar logo nas primeiras aulas, vai faz sentido eu estudar essas primeiras aulas de civil, então, porque, né, se não vou ter tempo de ver tudo. E aí tem várias questões, né? Tem matérias que elas têm uma sequência, e aí nem sempre você ir pipocando, ver primeiro a aula 15, depois a aula 8 faz sentido. Mas esse é o caminho para você ter essa estatística sempre atualizada, né? E sempre de acordo inclusive, incluindo as últimas provas, enfim, certo? Boa noite. Para o filtro TEC desse pós-digital no Norte, melhor selecionar os últimos 5 anos de todas as disciplinas, pós-gestão, e só a banca do concurso mesmo, porque com 20 anos no último edital e tendo tido outra banca, nem vale. Não, buscar as questões do concurso não tem porquê, né? Não tem nenhum motivo, porque né, a única matéria que poderia fazer fazer sentido seria legislação, mas legislação, como você bem colocou, em 20 anos. Não, é foco na banca, né? E aí você já fechou a matéria, né? Vamos lá, direito tributário. Direito tributário mesmo. É, Sebrasp, é um assunto que tem bastante questão até, né?
Sebrasp, remover anuladas, remover desatualizadas, escolaridade superior. E aí você vai colocar aqui, você pode até, sei lá, vou deixar primeiro 500 questões, né? Em 2023 já deu 3 anos, já deu 500. Sebrasp não tem por que você querer resolver questão de outra banca, porque você pegou aqui 5 anos, né? E já tem 910 questões de direito tributário da Sebrasp. Então, não tem por que buscar outra banca. Agora, daqui a pouco, uma outra matéria, né? Então, eu acho que é interessante isso. Para matérias de menor peso, que você nem vai ter tão presente no ciclo, você pode usar o critério seguinte, né? Vamos pegar só da banca, né? E Sebrasp é uma banca grande, então tem bastante questões, não tem por que ver outra banca. O que você pode fazer aqui, você até pode aqui deixar só as de múltipla escolha, caiu pela metade, né? Da Sebrasp. Mas assim, para que eu acho que vale a pena deixar as questões de certo e errado de Sebrasp? Para entender o pensamento da banca, né? Você não vai poder se frustrar muito, nossa, errei, porque tem outra pegada, digamos assim, você resolver uma questão certa e errada. A tendência é o desempenho ser um pouco mais baixo em certo e errado. Múltipla escolha você tem parâmetros, né? As próprias alternativas já te dão um norte. Às vezes você tem uma alternativa que contradiz a outra, né? As bancas, a Sebrasp não faz tanto isso. Eu acho que a FCC, não sei que tem uma banca aí que faz isso. Tem uma alternativa que diz o contrário da outra. Então, a princípio, a alternativa certa é uma ou outra, né? Porque se uma diz uma coisa, outra o contrário, se uma está errada, outra está certa, então só tem que escolher qual das duas, né? A múltipla escolha você tem mais subsídios ali, a certa e errada, às vezes tende a você ter um desempenho mais baixo. Mas para você pegar o entendimento da banca, né, o que que é a jurisprudência que ela vem cobrando, como que ela pensa isso, como que ela pensa aquilo, a certo e errado ajuda. Mas quando você põe aqui e deixa só as de múltipla escolha do Sebrasp, já cai bastante. Mas assim, cai bastante, mas eu entendo que você vir aqui até 2018 ainda é razoável, né? Acho que muito antiga ali, mesmo que você já tenha removido as desatualizadas, né? Lógico, matemática financeira, estatística, economia, todas essas você pode ir ao infinito, né? As questões são sempre iguais, né? Não sei que tivesse alguma coisa de economia brasileira, enfim, que não cai nesse tipo de concurso, você pode pegar questões ali bem antigas, né? Agora, para os direitos e tal, até para pegar jurisprudência, enfim, eu acho que 2018 para cá estaria de bom tamanho. E já é uma boa quantidade de questões, né? Mas antes de ver questões de outra banca, eu entendo que faz mais sentido até ver a certa e errada da Sebrasp do que ficar vendo questões de outra banca. Mas, ou seja, eu não, banca grande que tem muitas questões, não tem por que ver de outra banca, tá? E também não iria 20 anos, não. No máximo ali, se não tiver muita questão, ali 10 anos, assim, máximo. Boa noite. É a minha primeira vez participando da mentoria. Esses quadros comparativos dos editais podem ser compartilhados? Sim. Depois eu mando o link. Eu vou mandar o link para vocês, junto com a mensagem pedindo a informação sobre né, para quem quer fazer a prova, enviar as informações. Rio Grande do Norte é múltipla escolha. Olha, não tem nenhum aluno solicitou assim. Os planejamentos que a gente tem, planilha e análise digital são os fiscos estaduais e fiscos de capitais, né? Lógico, ISS Niterói, provavelmente a gente vai fazer, né? Fisco aí que, né, paga tão bem como vários fiscos estaduais e municipais de capitais. Outros fiscos menores, aí você pode nos pedir, né? Vou fazer a prova, enfim, mas aí a gente vai fazer essa análise, né? Esse planejamento aí específico para você. Fiscos fora desse grupo aí, né? Professora, desculpa, perdi minha resposta sobre raciocínio lógico e matemática. Para fins de estudo, fazer o concurso ou a prova depois tem diferença? Tá, perdeu você perguntou se tinha raciocínio lógico na Cefaz Rio Grande do Norte, né? Não tem. Na Cefaz Rio Grande do Norte não tem raciocínio lógico. Só tem matemática financeira e estatística. Não tem raciocínio lógico. Se é nesse concurso que você estava perguntando, né? Para fins de estudo, fazer o concurso ou a prova depois tem diferença? A resolução da prova apenas tem algumas diferenças, né? Depende se você até pode resolver em casa ou resolver no mesmo período, por ver como eu. Mas tem diferença que tem, né?
pressão do tempo, enfim, tem aquela experiência de prova. Mas quando que essa experiência de prova faz sentido? Quando você de fato estudou e vai chegar lá, porque é muito difícil você sentir, por exemplo, a pressão do tempo de prova, se você das 80 só vai conseguir resolver 20, o resto você vai ter que chutar. Você, uma hora já acabou a prova, você não vai ter a experiência de ter que administrar tempo, né? Então vale quando você realmente vai fazer a prova, né? Então, mas, por exemplo, a experiência de pós-edital vale, né? Não é a mesma coisa que só pegar a prova depois. Agora, resolver a prova em si, você pode resolver depois, né? Se você. Então, se você vai conseguir fechar muito pouco da prova, então não vai ser uma experiência de prova ali considerável, pelo que eu disse, né? Você, uma hora e meia lá, já vai estar entregando a prova porque você não estudou. Não adianta, não tem que ficar, né, 4 horas lá se você não sabe do que se trata. Então, essa é a diferença do ambiente de prova. Quando você já estudou, tem diferença, né? A experiência de prova, a experiência do pós-edital, ela é muito importante. Até que é difícil você ver alguém que passe em primeiro lugar em concurso fiscal, em primeiro lugar, em primeiro concurso fiscal já passa, né? Porque você tem que ter a experiência, né? Eu até já vi, se não me engano, a aprovada em primeiro lugar da Cefaz Santa Catarina, ah, acho que era o primeiro concurso fiscal dela, não tenho certeza, mas acho que era. Mas é raro, né? Porque também faz parte da preparação. Ela estudou alguns anos, mas acho que ela não estava fazendo prova, enfim. Hum, Sim, sim. Foi o que eu comentei ali, né, Cardoso? Não que era seu caso. Mas quando você vai ter que escolher o que estudar nas matérias, né? Mas, por exemplo, você estou ali, constitucional, administrativo, o próprio direito constitucional, às vezes é difícil você ir lá para o final do direito constitucional se você não tem aquela base ali inicial, né? Porque às vezes você vai lá para uma parte mais avançada, mas você precisa da base, mesmo constitucional, que é um direito. É a mesma coisa com o empresarial, o civil um pouco menos, né? Mas o financeiro precisa, você precisa pelo menos aquelas aulas ali iniciais você precisa para você entender depois as aulas mais aprofundadas. Economia nem se fala, não tem como estudar economia pescando um assunto, a não ser que você já tenha alguma base, pelo menos, para você cair direto num assunto mais lá das aulas finais. Então, não é toda matéria que dá para você fazer isso, inclusive por conta dessa questão, que muitas matérias são uma evolução, né? Você está lá numa aula mais avançada, partindo do pressuposto que você tem o conteúdo, o conceito das aulas iniciais. Então, elas muitas vezes servem muito mais para você decidir o que que você vai aprofundar. Nossa, eu não entendi muito bem essa aula aqui. Ah, vou para a próxima, ou será que vale a pena eu ficar aqui mais um tempo? Nossa, esse assunto cai bastante, então não tem jeito. Né? Do que isso de escolher as aulas que vai estudar, nem sempre é possível e nem sempre dá certo para essas particularidades que eu comentei. Direito civil mesmo ali, né? Que a gente olhou. Entre as matérias de maior peso, estava justamente os assuntos mais cobrados, estava justamente um assunto que é bem inicial, né, ali. Acho que é a terceira. A partir da segunda aula já é isso. Só tem aquela primeira aula, né, que fala mais da lei de introdução, né? E depois já entra naqueles assuntos, né? E coincidentemente são os mais cobrados. Só que eu acho que em termos práticos, o que isso vai te dar na prova não justifica você depois ter que, do pós-digital, ter que estar recomeçando, enfim. Enfim, né? Mas aí eu acho válido. É o que eu coloquei antes, né? Se for para você escolher qual assunto aprofundar de uma matéria importante, como as que mais pesam, né? Ah, não tem jeito, eu só vou conseguir estudar 5 aulas, eu escolho quais que eu vou estudar. Por exemplo, né? Eu estou estudando agora. Para mim, até pode fazer um pouco de sentido fazer isso, porque eu vou pegar direito civil. Em algum momento do passado, eu já estudei todas as aulas de direito civil. Então, se eu caio lá na aula 7 de direito civil, talvez eu não tenha tanta dificuldade com algum conceito inicial que às vezes exija, né? Mas assim, os direitos é mais fácil fazer isso do que você pegar exatas, né? Do que você pegar economia, porque aí você acaba precisando desses conceitos iniciais muitas vezes para ir nas aulas avançadas. Agora, quando você nunca viu a matéria, você cai de paraquedas na aula 8 na aula nem sempre é fácil, né? Então, é a avaliação do custo-benefício. Eu sei que a ideia, a intenção, ela tem uma lógica, né? Que é a que eu falei antes. Bom, eu não vou conseguir ver tudo, né? Eu tenho que ter critérios para escolher o que que eu vou ver. Então, eu vou usar esse e aquele critério. Mas não achando que isso é uma grande diferença em termos de resultado na prova. Certo? Mais dúvidas, pessoal? Então, vou mandando aí se tiver dúvidas, se alguém quiser, né, falar, pode levantar a mão.
Eu vou encaminhar para vocês, talvez vocês recebam hoje, talvez amanhã de manhã, porque, né, aquelas mensagens disparando assim para todo mundo não é bom disparar depois de um certo horário, então talvez só chegue amanhã depois das 7, esse pedido de informação, né, sobre essas três provas que a gente não tinha pedido ainda, né? Se você quer fazer o edital da Cefaz Mato Grosso, né, retorne essa mensagem com a informação abaixo preenchida. Aí vai estar lá todas essas matérias, né? E você vai olhar lá no pacote pós-edital da Cefaz Mato Grosso. Bom, Cefaz Mato Grosso tem essas 25 aulas aqui para estudar no pós-edital. Tem algumas aulas aqui que eu já estudei, já conheço esses assuntos? Ah, tenho. As aulas da 0 até a 8 eu já estudei pelo planejamento regular. Então, o seu parâmetro para passar as informações, né, é o planejamento pós-digital, e não o regular fiscal. Ah, você vai botar, eu estudei até a aula Kicks da regular fiscal. Não, não é essa informação que eu quero. Eu quero saber destas aulas do pacote pós-edital do Mato Grosso, quais aulas você já estudou. Como eu disse, em tributário, contabilidade, constitucional, administrativa. Se você estudou até a aula 8, por exemplo, tem muita chance dessas aulas 8 serem os mesmos conteúdos. TI às vezes muda um pouco, né? TI muda, economia muda, porque às vezes o assunto cobrado muda. As matérias mais básicas normalmente é só olhar e você vai ver que são as mesmas, mas tem que olhar o pós-edital e ver. Isso eu já estudei? Isso eu já estudei? Não, não estudei. Então, é isso. E aí, para cada uma das matérias, você vai passar isso. Bom, a gente vai fazer o planejamento, né? Eu faço um planejamento básico, ou seja, né, de acordo com os pesos, com o tamanho das matérias, e depois, com essas informações de vocês, eu faço essa personalização, né? Então, em cima desse corpo do planejamento, que seria, digamos assim, para alguém que estivesse começando do zero, que está tudo zerado, né? Ponderado ali em termos de importância de cada matéria, aí eu vou ajustar, por quê? Porque, embora eu tenha que considerar o peso da matéria, se aqui o aluno já fechou todas essas matérias, embora elas pesem muito, ela já pode ter um pouco de carga horária menor, né? Vai aparecer com frequência, mas com carga horária menor para revisão, né? Então, para quem está começando do zero, vai estar muito intensivo nisso aqui. Vai aparecer, vai estudar poucas horas comparadas a esse, né? Agora, para o aluno que já fechou, digamos, essas matérias, elas vão continuar aparecendo bastante, mas com uma carga horária menor. Então, ele vai ter mais tempo para terminar as demais. Então, essa é a segunda etapa, né? A etapa que, a partir do momento que eu tenho o planejamento as informações de vocês, eu consigo fazer essa personalização, certo? Para que cada um siga do ponto onde está. Alguma dúvida mais, pessoal, que tenham aí sobre o pós-edital e sobre o pós-edital, sobre qual concurso fazer, quais fazer, enfim, algum ponto a mais aí que vocês queiram conversar? Nada? Então, aguardem as informações, né? A gente, a partir do recebimento, a gente pede esses 3 dias úteis, porque são vários, né? E a gente tem que fazer essa personalização. Mas a gente vai, né, começar aí na, espero que semana são poucos dias úteis, né? Mas espero que na segunda-feira aí já esteja liberando, se não todos, boa parte. Aí, uma informação importante, né? Ah, mas o que eu vou fazer nesse meio tempo? Ninguém está fazendo essa pergunta porque já sabe, né? Não falta é conteúdo para estudar. Então, como eu disse antes, não vai ter nenhum PDF novo lá. Então, se você está estudando, lógico, matérias como TI, né? Que às vezes muda bastante a estrutura, você até pode deixar de estudar nesse momento, até você receber o seu planejamento, né? Mas contabilidade, matemática financeira, tributária, auditoria, português, as matérias que estão no seu planejamento de maneira geral, você vai continuar estudando por eles, né? Ah, tá, meu planejamento veio no pós-digital? Segue estudando. Aí quando receber o planejamento pós-digital, você já marca essas matérias como estudadas e segue adiante, certo? Então, o ritmo pós-digital segue normal, né? Vocês só vão fazer essa migração do planejamento aí na semana que vem, quando receberem o planejamento personalizado, depois que vocês enviarem a informação ali, certo? Vai fazer mais de uma prova? Quem vai fazer mais de uma prova? A princípio vai pedir o planejamento da primeira prova, a não ser que seja aquela situação que eu falei, né? Eu vou fazer São Paulo, eu vou fazer Rio Grande do Norte, né? O concurso foco para mim é Rio Grande do Norte, mas eu quero, por exemplo, agora eu quero ver a legislação de São Paulo, né?
Não, meu primeiro eu vou fazer São Paulo e vou fazer Goiás, mas até a prova de São Paulo eu quero focar 100% em São Paulo. Beleza. Aí fala só São Paulo e a gente, quando voltar de São Paulo, a gente vai ver, vai ajustar o planejamento para Goiás, vai ver tudo que você já conseguiu fechar ali para São Paulo, vai acrescentar os outros assuntos de Goiás e aquilo que você não conseguiu fechar ainda. Certo? Bora lá, pessoal. Bora estudar, né? Um Feliz Natal aí para todos. Muita saúde, possam estar aí com a família, todo mundo bem, todo mundo saudável, que é o principal, né? O resto a gente segue correndo atrás aí, tá bom? Feliz Natal para vocês. E depois vocês receberem a mensagem lá, vocês mandem, né? Respondam e a gente vai começar a trabalhar no planejamento de vocês aí, certo? Semana que vem a gente provavelmente vai ter um encontro novamente na terça-feira à noite para dúvidas, enfim, já vão ter recebido o seu planejamento para dúvidas e no máximo analisar um pós-edital da Cefaz DF, né? Vai que sai o edital. Na terça-feira que vem, né? Nossos encontros tendem a ser na quarta-feira, mas por conta aí né, Natal do Ano Novo, obviamente, vai ser na terça-feira, certo? Então, até lá, espero né, se não todos, praticamente todos aí, vai depender também do tempo, quando vocês vão enviar as informações, né, já estejam com o planejamento, para tirar dúvidas. Certo? Beleza, pessoal? E nos vemos por aí, né? Daqui a pouco a gente, quando vê, tá fazendo prova no mesmo colégio. São Paulo eu vou fazer, Mato Grosso não está 100% decidido, que é uma logística para ir lá em Mato Grosso, sendo que eu não vou estudar, enfim, eu vou ver. Talvez São Mato Grosso talvez eu faça. Mas São Paulo eu vou fazer Rio Grande do Norte, não Mato Grosso, e vou fazer Goiás, né? Então a única que, desculpa, vou fazer Rio Grande do Norte, não Pará. Então o que está 100% certo que eu vou fazer aqui, São Paulo, Rio Grande do Norte e Goiás. Pará já está descartado, porque, né, coincide com o Rio Grande do Norte, e Mato Grosso eu ainda estou avaliando, porque, né, uma semana aqui, enfim, ou seja, 2 semanas, mudo para a legislação do Mato Grosso, mudo para... Tem que ver. Mato Grosso é capaz de eu não fazer também, certo? Deixar aí para fazer essas outras três, mas DF, eu espero que não aconteça a mesma coisa com DF e Goiás aqui, de coincidir as datas. Certo, pessoal? Boa noite e até breve. Até mais. Bons estudos. Valeu, obrigada, pessoal. Natal aí para todo mundo.